Eu achei que o Duque e Eu fosse um livro leve, mas eu me surpreendi no quanto ele me fez pensar, no quanto nós machucamos as pessoas que a gente mais ama. Oiê, eu sou a Luana Cristina e aqui nesse canal você vai ver muito conteúdo sobre literatura. Bom, nesse vídeo eu decidi falar sobre a leitura que eu fiz o ano passado, que é o Do Que Eu. Eu tô nessa jornada de ler a série completa de Os Bridgertons. Sim, eu sei que eu estou atrasada, porque é uma série não tão nova assim, uma série antiga, muita gente já leu, mas eu decidi ler o ano passado e assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Eu tô amando os livros, eu já tô no livro 7 e foi justamente por eu gostar tanto dos livros, gostar tanto dessa série, que eu decidi criar esses vídeos para falar o que eu vi além da história, que acho que a maioria das pessoas conhece. Mas, caso você não conheça a história ainda, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse livro. O que acontece? Nessa série, os Bridgertons, a gente vai acompanhar ali os casamentos, os noivados dos filhos da Violet e do Edmund. Então a gente vai acompanhar os filhos Bridgertons. A Violet teve 8 filhos com o Edmund e assim, né, ela teve uma criatividade aí em relação aos nomes dos filhos, que todo filho começa ali com a letra do alfabeto que representa a posição dele de nascimento. Então, letra A, Anthony, letra B, Benedict, e assim por diante. A gente vai ali passar por todos esses livros acompanhando a história de amor de cada um dos filhos da Violet, que a Violet é uma casamenteira e ela quer que os filhos se casem por amor, assim como ela casou. O Edmund, ele morre muito cedo, né, ali por uma picada de abelha, como é sempre falado, inclusive por isso que a gente vê muito a abelhinha ali na série de TV da Netflix, de Bridgertons, e, e aí a gente vai acompanhar todo esse processo. Mas por que a gente não começa ali o primeiro livro sendo o do Anthony? Porque os filhos, homens mais velhos, eles quiseram viver um pouco, não estavam ainda ali na hora do casamento, como é falado, e a gente vai acompanhar então o debut da primeira filha mulher que está ali disposta a casar, que tem a idade para se casar, e é a Daphne. A Daphne é a quarta filha da Violet e a gente vai acompanhar o debut dela, a gente vai acompanhar ela nessa busca por um marido, e é nesse processo que ela conhece o Simon. No início do livro, a gente tem ali o epílogo, onde a gente conhece o Simon, onde é contada a história dele e mostra ali que eu queria falar com vocês, que me marcou muito desse livro, que é o quanto a nossa infância vai ser muito importante para a nossa vida adulta. Quanto na nossa vida adulta a gente vai usar daquilo que a gente viveu na infância para lidar com as pessoas, com as situações. O Simon foi muito machucado na infância. Ele é filho único de um duque, Duque de Hastings, e o duque tinha um único objetivo na vida ali, que era ter um filho homem para manter o ducado na família dele. E a esposa dele não conseguia manter a gravidez, ela sempre perdia. E quando ela engravidou do Simon, ela fez de tudo, fez repouso, tudo para manter essa gravidez, porque ela sentia que esse era o objetivo da vida dela, que era dar um filho homem pro marido dela. Inclusive, no parto, ela morre, aí o Simon nasce e o Duque fica todo feliz por ter um filho homem para manter o ducado. Só que conforme o Simon vai crescendo, ele mostra que ele tem uma dificuldade muito grande com a fala. E aí, pro Duque, isso é inaceitável. Ele tem um filho que não seja perfeito. E com isso ele se afasta do Simon. Simon passa a viver sozinho ali na casa, só com a ama ali, a babá dele, que vai ali ajudar ele no processo dele crescer, dele sair da infância, adolescência. Nesse processo, Simon tenta várias e várias vezes mostrar para o pai que ele é sim inteligente, que ele não é burro, que ele consegue falar, mas toda vez que ele tenta, acho que por ele ter tanto medo, tanto receio de como o pai vai lidar com ele,
ele trava e não consegue. E com isso, o Duque se afasta de vez dele. E nesse processo, Simon decide ir viver a vida dele, machucado, com certeza, se sentindo rejeitado, mas ele vai viver ali a adolescência, depois como adulto vai para a faculdade, vive a sua vida e quando ele volta para Londres é porque o pai dele está para morrer e ele promete que ele não vai ter filhos, que o ducado vai morrer com ele e essa vai ser a vingança dele em relação a tudo que ele passou com o pai dele. Só que, não sei se você percebeu já, mas o pai dele morreu, beleza? E ele não vai fazer o pai dele sofrer. O pai dele não vai nem ver isso que ele tá fazendo. Mas ele vai fazer a pessoa que ele mais ama sofrer, que é a Daphne. A Daphne, ela quer muito ter uma família, ela quer muito ter filhos. Ela veio de uma família onde ela foi muito amada, onde ela teve muitos irmãos. Então, ter filhos faz sentido para ela, faz parte do casamento, faz parte de um casamento feliz. E tirar isso dela vai ser muito doloroso. E, inclusive, uma das falas que eu mais gosto da Daphne, que está na página 164 e 165, é a que eu vou falar aqui para vocês. Isso me tocou muito. Seria capaz de viver sem os filhos que ainda não haviam nascido, mas não sem Simon. Os bebês com que ela sonhara eram seres amorfos e desconhecidos, que Daphne não podia ver nem tocar. Mas Simon era real e estava ali. Ela conhecia a sensação de tocar o rosto dele, de rir em sua presença. Conhecia o doce sabor de seu beijo e o ar zombeteiro de seu sorriso. Ela o amava. Era melhor viver com um homem que amava do que ter filhos com um que não amasse. Então percebe o quanto a Daphne, ela decide amar uma causa perdida. Ou seja, ela decide amar uma pessoa que não sabe amar. Ela decide estar ali presente com a pessoa que ela ama, mesmo ela tendo que abrir mão do maior sonho dela, que era ter filhos. E isso me tocou muito, porque que bom que a gente tem Daphnes no mundo. Que bom que a gente tem pessoas que nos aceitam como a gente é, mesmo a gente sendo machucado, mesmo a gente machucando quem a gente mais ama. E muitas vezes não porque a gente quer fazer isso, mas porque é a forma como a gente aprendeu a viver. Não sei se você já ouviu falar na frase: as pessoas mais machucadas são as que machucam os outros. Isso é muito real, muito real. E é isso que acontece nessa história. O Simon, sem perceber, ele estava machucando a pessoa que ele mais amava. E a Daphne decidiu manter esse relacionamento, decidiu amar ele incondicionalmente, mesmo ela abrindo mão do maior sonho dela. É claro que ali no decorrer do livro, ela vai descobrir que o Simon omitiu a informação sobre não poder ter filhos, porque ele fala que não poderá ter filhos, mas ele não fala o motivo. E aí ela acha que ele tem algum problema de fertilidade, quando isso não é verdade. Ele simplesmente decidiu não ter filhos. E aí ele usou da inocência dela, usou da falta de sabedoria dela para se manter protegido e para manter a palavra dele para o pai, né, ali no leito de morte, que ele não teria um filho e que o ducado iria morrer com ele, o título iria morrer com ele. E quando a Daphne descobre como de fato os bebês são feitos, ela fica revoltada e ela tem uma atitude que eu não concordo, eu não acho a melhor atitude de todas, mas eu entendo a atitude dela. Uma coisa que eu gostei muito dos livros da Julia Kim é não trazer essa perfeição toda de personagens, principalmente de histórias de época, que muitas vezes nos livros os personagens, principalmente de romances românticos, os personagens são muito perfeitos. E ali não, ela traz que a Daphne também não é perfeita, que ela também comete erros, e esse foi um erro que ela cometeu nesse momento.
E tanto que o Simon ele não consegue falar de novo, ele falava normalmente, e nesse momento que ela faz esse ato, ele não consegue falar, ele se sente coagido de novo, ele se sente maltratado de novo. E aí eles ficam separados até que ela descobre se ela tá ou não grávida. Então, isso é uma parte bem marcante também do livro. Mas o que eu quero mais trazer aqui, que foi o maior ensinamento que eu tive com esse livro e que talvez te convença a ler esse livro também, é sobre a importância da nossa vivência na infância e também a importância de deixar o passado no passado. A gente não vai ter como corrigir aquilo que nos foi feito, aquilo que a gente viveu no passado, mas a gente tem a decisão de mudar. A gente tem a decisão de não ferir aquela pessoa que está sempre do nosso lado, de não machucar a pessoa que decidiu nos amar, mesmo sabendo de todas as nossas imperfeições, e decidir nos curar, que é o que acontece ali mais para o final do livro, quando o Simon ele decide se permitir ser amado. E com isso ele tem filhos, e a Daphne tem filhos, e eles vão ali viver felizes para sempre, que é isso que a gente gosta de um livro de romance romântico, né? Mas isso é muito legal e eu vejo muito na vida real, acompanho e vejo isso acontecer demais. E eu acho que a gente tem que se permitir mudar. A gente tem a decisão de mudar a nossa vida hoje, de deixar o passado onde ele tem que ficar no passado e ressignificar o nosso futuro. E principalmente amar quem nos ama como a gente é. E no fim, esse livro não é sobre um romance perfeito. Ele é sobre pessoas machucadas tentando amar, mas não sabendo como amar. Em muitos casos, nem sabendo o que é o sentimento do amor. Eu senti isso um pouco no Simon, ele não sabendo muito bem o que era o amor, até que ele se permite ser amado e permite que a Daphne ensine ele o que é o amor. E que bom que a gente tem Daphnes no mundo que, mesmo quando a gente não sabe o que é amor, nos mostra o que é o amor, nos ensina o que é amor. Então, sempre é tempo de sermos amados e de amar. Agora, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma frase para você refletir. Você já, em algum momento na sua vida, já se protegeu tanto, já omitiu muitas coisas e já machucou as pessoas que mais te amavam? Você já fez isso? Talvez você já foi ali um Simon e aquela pessoa que você mais amava era a que você mais machucava? Acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. E se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a assistir esse vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela para a gente continuar essas conversas gostosas sobre literatura, que é o que eu quero trazer bastante aqui no canal. Muito conteúdo sobre esse universo que a gente ama, que é a literatura.